Pronto, estamos gravando. Essa semana eu estava pensando, o tema da aula de hoje era justamente pesquisas arqueológicas, né? Eu pensei, nada melhor do que pensar num lugar que conseguiu unir todas as etapas que envolvem o levantamento de sítios arqueológicos, a pesquisa propriamente dita e a extroversão do conhecimento. Então, eu conversei com o José de Marques, que hoje vai vir aqui como palestrante, que é diretor do Museu de Arqueologia de Xingó, para poder falar um pouquinho sobre o que acontece lá em Canidé de São Francisco, no estado de Sergipe, nas margens do Rio São Francisco. Ele prontamente, em 3 dias, ele aceitou o convite, preparou a apresentação, garantiu um espaço na agenda dele, né, para poder vir conversar um pouquinho com a gente e conversar um pouquinho sobre o que é o Museu Arqueológico de Xingó. E assim como a maior parte das instituições públicas, né, que trabalham com ensino, pesquisa e extensão, também está fechado em razão da pandemia, mas conseguiu fazer uma série de iniciativas, né, pensando em visitação, nessas coisas, que aí o Ed Marques pode falar um pouquinho com a gente depois. Ianca está aqui perguntando que teve um problema com o Word. Tudo bem, pode postar sim, pode postar fora da data, não tem problema não. Bom, eu agradeço a José de Marques, ele já nos recepcionou, que ano foi que a gente teve aí, Ed? Foi em 2019, né? Isso, o ano passado. Foi. 2019, a gente foi com um ônibus, né? A gente desceu de Barreiras com ônibus e foi até Canidé de São Francisco. Depois de quantas horas de viagem? Alguém estava nesse ônibus com a gente? Alguém que está aqui estava nesse ônibus na viagem junto? Eu acho que não tem ninguém que estava na viagem, não. A gente acho que foram quase 24 horas de viagem, a gente chegou lá em Canidé de São Francisco e passamos uma semana intensiva, né, trabalhando no laboratório, fazendo atividades de campo e visitando o sítio simulado e o museu. Bom, Edmax, muito obrigado por toda a sua disponibilidade, pela sua presença aqui. Para o pessoal, deixando o registro, né, que não pôde participar do momento síncrono, essa aula vai ficar disponível depois no Google Sala de Aula, né? Então, podem assistir depois, e aí eu passo a palavra para José de Marques. Então, primeiramente, perguntar se vocês estão me ouvindo. Estou conseguindo me ouvir bem. Pronto, então. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a professora Fernanda pelo convite, né? E eu vou começar explicando um pouco do título, porque como vocês são de outros estados, né? Então, não está tão acostumado como a gente, como a Fernanda, que estudou aqui na Universidade Federal de Sergipe, com essas siglas, né? PAX, MAX, porque eu vou colocar o título do PAX ao MAX, né? As marcas de uma arqueologia em Xingó. O que seria o PAX e o que seria o MAX? Então, o PAX é o Projeto Arqueológico de Xingó e o MAX é o Museu de Arqueologia de Xingó. Então, Xingó é uma região que engloba 3 estados, né? Bahia, Sergipe e Alagoas. Fernanda, você pode passar para mim, por favor? Então, aqui é a fachada do nosso museu, né? Museu de Arqueologia de Xingó, ele fica no Alto Sertão Sergipano, às margens do Rio São Francisco, né? Em frente à usina mesmo, em frente ao paredão da usina hidrelétrica de Xingó. Pode passar? Então, o museu, ele a sua equipe, formada por mim, né, que sou diretor, sou arqueólogo, sou bacharel em arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe, sou diretor do MAX, pela Railda, que ela é mestre em arqueologia, ela é coordenadora de exposição do museu, a Thaís, que é museóloga, doutoranda pela UFES, e o Paulo, que é arqueólogo também, formado pela UFES. Essa é a equipe técnica de servidores, e a gente conta também com mais de 30 colaboradores que trabalham na parte da manutenção, limpeza, recepção de turistas, e assim vai. Pode passar, por favor, Fernanda. Então, eu vou começar a falar um pouco das pesquisas nessa área, né? Quando começaram essas pesquisas, eu formei assim, trabalhei minha apresentação no sentido de fazer uma cronologia, né? Então, vou trabalhar primeiro a pesquisa, como começa tudo. Posteriormente, eu vou falar da nossa reserva técnica, né? São 5 reservas, e vou falar um pouco também do museu e do papel social do museu nessa região. Então, as pesquisas, elas começam no ano de 85,
um professor do Departamento de Ciências Sociais da UFES, né, daqui a Universidade Federal de Sergipe. A UFES ainda não tinha nada de arqueologia, não tinha departamento, não tinha curso, não tinha arqueólogo em seu quadro. Eles começaram com a ideia de prospectar a margem do Rio São Francisco, e nessa ocasião eles conseguiram identificar, né, encontrar sítios de pintura rupestres, e posteriormente, né, com a ideia, né, com o plano da construção da usina hidrelétrica em Xingó, a Chesf convidou esse grupo para fazer parte do licenciamento ambiental desse empreendimento, né? Então, em 88, o Max, não o Max, né, os pesquisadores da UFES começam a fazer essas pesquisas nessa área, né, na área de Xingó, que engloba esses três estados, né, são vários municípios, né, Canindé, Piranhas em Alagoas, Olho d'Água, Delmiro Gouveia, Paulo Afonso, eu acho que engloba uma parte também de Poço Redondo, que fica em Sergipe. Então, esse lago, vou falar um pouco do lago, né? Então, na verdade, esse projeto foi dividido em 3 áreas, né? Área 1, área 2 e área 3. Eu vou mostrar um pouco mais à frente o mapa e vou explicar melhor. Então, o lago é formado em Xingó, é localizado próximo ao município de Canindé de São Francisco. Na verdade, ele fica entre o município de Canindé de São Francisco, Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, esses 2 municípios, e Piranhas, são na parte de Alagoas, na parte de Sergipe, Canindé de São Francisco. Então, ele se estende até o limite de Paulo Afonso. Ele tem 81 mil metros quadrados. Fernando, pode passar, por favor? Então, nessa etapa de pesquisa, né, na verdade, eles optaram por 4 etapas de pesquisa. A primeira seriam as prospecções, as sistemáticas porque no sentido de caminhamento, sem criar uma malha, né, caminhamento assistemático mesmo, vendo possíveis locais que provavelmente poderiam, né, existir sítios arqueológicos, isso em toda a sua margem do São Francisco, tanto do lado de Alagoas, Bahia e Sergipe, né, e posteriormente com prospecções sistemáticas. Então, isso em 88, 89 e até 94, né, foi o período que durou esse projeto, essas pesquisas. E nessa parte de prospecção sistemática, primeiro fizeram voos panorâmicos da região, né, voos para identificar terraços, afloramentos rochosos que poderiam ter sítios de pintura rupestres, e através desse projeto conseguiram trabalhar uma parte de sítios com sondagens, né, sondagens mais curtas, né, abriam quadras, né, são quadrículas menores, uma área menor, e tivemos também escavações, né, foram identificados no total 57 sítios arqueológicos, né, sendo 42 a céu aberto e 15 em abrigos, né, com pinturas rupestres. Desse total de sítios a céu aberto, 34 apresenta material cerâmico e os restantes apresentam material lítico, né? Os pesquisadores, na época, classificaram esses sítios em acampamento, né? Foram 33, sítio, habitação e cemitério, que foram 2. Foram mais de 60 mil peças recolhidas nesse projeto. Então, e um destaque aí é o sítio Justino, né? Que é considerado uma das maiores necrópolis, um dos maiores cemitérios indígenas do país, onde foram retirados mais de 163 esqueletos humanos. Por favor, Fernando, pode passar? Aqui é um mapa da área, né, que foi retirado da tese do professor Fagundes. Eu não sei se está bem visível, mas você vê que ele está dividido aqui, estado, né, as divisas do estado de Sergipe, Bahia e Alagoas, que são as 3 áreas que eu falei. Essa formação do rio é o que hoje é o atual, corresponde ao atual lago, né? Então, não é a formação de quando começaram a pesquisar, a formação do rio de quando começaram a pesquisar. Isso aí já é o lago formado. Então, os sítios que foram pesquisados, que foram escavados, eles estão hoje todos submersos. Então, eles estão embaixo desse lago hoje. O lago, ele tem
é uma profundidade máxima de 150 metros. Fernanda, pode passar, por favor? Aqui é outro mapa, indicando os sítios que foram encontrados durante os trabalhos. Aqui ele está priorizando a área 3, né? Então a gente não tem um mapa completo de todas as áreas, a gente tem esse da área 3, que dá uma noção da riqueza num contexto, né, arqueológico gigantesco, podemos falar assim, porque a gente vê que cada ponto desse aí corresponde a um sítio arqueológico. Então, esses pontinhos que estão fora da área que está alagada são sítios de pintura rupestre, e os pontos que estão dentro da área que hoje corresponde ao lago são sítios que foram ou sondados ou escavados e prospectados. Também sítios rupestres que foram submersos. Então, só olhando, esses são sítios que correspondem apenas à área 3. A gente dá para ter uma ideia da riqueza, né, em contextos arqueológicos assim, da região, uma região que tem um bastante número de sítios arqueológicos. Assim. Pode passar, Fernanda, por favor? Aqui são as fotos, né, que é do nosso acervo. As fotos estão em preto e branco, mas aqui você vê, dá para notar o tamanho da escavação, né? Esse é o sítio Justino. Então, ele fica, é um terraço que fica à margem do Rio São Francisco. A gente tem uma noção, através dessas fotos, dá para ter uma noção do tamanho do sítio, né, e o tamanho da escavação, né, então, você vê que ele é bem extenso, né, uma área muito grande e conseguiram separar em 4 períodos de ocupação, né, dividido em 4 tipos de cemitérios, 4 tipos não, em 4 cemitérios, que são 4 períodos de ocupação, que vai de A, B, C e D. As datações vão de 1.200 a 8.900 anos. Então, a gente tem uma datação antiga para a região, né, a datação mais antiga, ele chega a quase 9.000 anos. Vou passar, Fernanda. Aqui a gente tem uma noção da profundidade, né, eu acho que esse é o sítio São José, foram mais de 6 metros, então, uma escavação que tem um perfil estratigráfico gigante, né? Então, a área também muito grande, escavada. Pode passar, Fernanda, por favor. Aqui também você vê a área, né, com um esqueleto evidenciado, né, no período de escavação. A gente vê a profundidade, né, as pessoas trabalhando, e a gente tem uma noção quão grande era esse trabalho. Pode passar, Fernanda, por favor. Então, o PAX, ele terminou em 94, e quando acabou esse projeto, os pesquisadores ficaram se perguntando, e agora, o que fazer com esse material, né? A gente precisa fazer alguma coisa para trabalhar esse material, né? São mais de 60 mil peças, são mais de 200 esqueletos que a gente pode fazer. Começou a se pensar na criação do museu, do MAX, né? O Museu de Arqueologia de Xingó. O Museu de Arqueologia de Xingó ele foi fundado apenas em 2000. Ele é fruto de uma parceria entre a Chesf, né, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e a Petrobras, Universidade Federal de Sergipe e Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco. Então, o MAX ele surge com o intuito de salvaguardar esse material que foi retirado durante esse projeto, durante essas pesquisas, bem como também resguardar e propiciar um espaço de pesquisa adequado, um espaço de salvaguarda adequado para esse material, e não somente para as pessoas que já estavam trabalhando nesse projeto, mas o MAX, quando esse projeto começa, com os pesquisadores da UFES, não foi somente esses pesquisadores que fizeram esse projeto, né? Ele contou com a parceria de diversos outros pesquisadores de outras universidades, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal de Minas. Então, a consultoria funcionou da seguinte maneira. Então, a gente teve o PAX, e o PAX passou com a consultoria da Niede Guidon, a Gabriela Martim, o André Pru,
todos eles foram consultores do projeto, então todos eles participaram ativamente desse projeto, na construção, tanto do projeto, como das metodologias aplicadas nesse trabalho de campo. Né? Então, agora eu vou entrar na parte do museu, né? A pesquisa, ela durou até 94, como eu já falei. Agora eu vou entrar numa outra etapa, que ainda é uma etapa da pesquisa, né? Até hoje é uma etapa da pesquisa, que é o Museu de Arqueologia de Xingó. Mas eu vou começar a falar dele através das reservas técnicas e dos laboratórios. Então, todos sabem que as reservas técnicas do país hoje a gente sofre com a falta de verba, né? Então, é muito difícil trabalhar, é muito difícil manter um espaço adequado sem uma verba específica, e o Max sofre com isso, né? O Max ele não tem uma verba específica, não tem um dinheiro destinado para pesquisa e para manutenção e salvaguarda do material. O Max hoje conta com parcerias via endosso. O endosso, ele é um pedido assim, de parceria entre uma empresa que vai fazer um projeto de arqueologia e uma instituição de salvaguarda. E a gente cobra um valor, esse valor ele não pode ser em dinheiro, esse valor tem que ser em doações de bens, então, material que a gente está precisando, são caixas, estantes, material, equipamento eletrônico, então a gente consegue se manter dessa forma, né, e consegue fazer até um trabalho legal em relação a isso, porque falta verba. Vou falar, o Max hoje no total ele conta com 5, vou falar um pouco da estrutura geral. O Max ele tem uma parte de exposição, essa parte de exposição é permanente, né, tem uma exposição permanente, e tem uma parte de exposição temporária, né, ele conta com a reserva técnica, o espaço de reservas, e com laboratório, então são 5 reservas, e hoje um laboratório. A gente tem também uma copa, e os dormitórios são 27 vagas, e banheiros separados, dormitórios femininos. Conta também com sítio simulado, né, que a Fernanda teve a oportunidade de colocar o pessoal lá para trabalhar naquele solo macio de Canindé, né, naquele solo bem quente, né, porque é uma região extremamente quente. Então, vou falar um pouco agora das reservas. Você pode passar, Fernanda, por favor? Então, o Max, ele sofreu um período por não contar com corpo técnico seu. Então, o Max, ele tinha um patrocínio da Petrobras até 2005, então ele tinha dinheiro para manter bolsas, né, bolsas que eram superiores na época a bolsas de doutorado, então muitos pesquisadores vinham ao Max para trabalhar, né, então fazer consultoria, tanto no estudo do material lítico, cerâmica, do material ósseo, e até 2005, o Max viveu seu auge de pesquisa. Max era uma referência para o Nordeste e referência internacionalmente, né? Ele tinha seus laboratórios de pesquisa, né? Tinha uma estrutura bem adequada. De 2005 até 2014, o Max ele passa por um processo não tão agradável assim, né? Ele começa meio que a definhar, né, falta de verba, a Chesf e a Petrobras, eles cortam esse patrocínio, e o Max não consegue se manter como era antes, né, mantendo pesquisadores ativos, né, trabalhando com o seu acervo. O que aconteceu? Em 2014, através de um TAC aplicado pelo Ministério Público Federal, na UFES, na Universidade Federal de Sergipe, conseguiu-se 4 vagas para o corpo técnico do Max. Então, foram 3 vagas para arqueólogos e uma vaga para museóloga. Então, a gente entrou em 2014. Quando a gente entra em 2014, a gente encontra uma situação bem ruim do museu, né? Aqui a gente tem, nessa foto, a gente tem uma situação que a gente encontrou, mas nem sempre era dessa forma, mas são estantes de madeira, são caixas de polionda, são caixas antigas, elas estavam se desmanchando, e do lado a gente tem uma foto de caixas que hoje são adotadas como padrões no museu. São caixas que foram padronizadas e fazem parte da reserva hoje. Então, o Max passa a ter esse corpo técnico a partir de 2014, então a gente tem uma política, em 2014 a gente começa a ter uma política voltada para manutenção e prevenção desse acervo. Pode passar, Fernanda, por favor. Então, o outro exemplo, pode passar, Fernando, como eram as estantes, né, de madeira.
Então, hoje, a reserva ela está dessa forma, né? A gente substituiu todas as estantes de madeira por estantes de metal. Elas têm um distanciamento que o IFAM solicita, né? Que é 10 centímetros da parede, 15 do chão. As caixas, elas são adequadas para a questão da manutenção, do acervo, porque a gente sofreu muito com encontrando escorpiões nas caixas, né? Mais insetos, então com essa caixa a gente pode ver, a gente vê todo o interior, então a gente não precisa abrir para ver o que, é que tem dentro dela, né? Então ela é bem travada. O que eu quero com isso mostrar a vocês é que, porque às vezes vocês podem estar se perguntando, mas isso faz parte da pesquisa? Faz parte da pesquisa. O que acontece muito na arqueologia, eu vejo muito acontecer na arqueologia, é que muitos pesquisadores se preocupam apenas com um campo. Então, vai para campo, coleta material, fazem um estudo, publicam um artigo e esquecem que esse material precisa ter uma manutenção, porque quando você retira esse material do solo, você está deixando ele à mercê do tempo, né? Ele estava adequado, entre aspas, né? Àquela realidade no solo, e você retira e você não faz um trabalho preventivo de conservação, ou simplesmente coloca numa caixa e deixa numa sala sem ser climatizadas, né, sem ter um controle adequado da temperatura, da umidade, isso você está destruindo uma informação, né, e uma informação que não é só sua, você pode ter produzido naquele momento, mas outras pessoas virão e irão estudar isso, né, então é uma parte muito importante do trabalho de arqueologia é justamente esse, trabalhar com essa questão da manutenção do acervo, de adequação desse acervo e a conservação desse acervo. Fernanda, pode passar, por favor? Esse aqui o acervo de material lítico e cerâmica, né? Então, a gente tem nessa sala quase 30 mil peças, né, entre material lítico e cerâmico. Todas as salas contam com datalog. Datalog é um aparelho que ele fica 24 horas medindo a temperatura e a umidade, né? Então, a gente consegue prever, né, e saber essas oscilações, né, de temperatura, da umidade, e ter uma precisão do que a gente pode fazer para melhorar isso, se precisa adequar a temperatura, se precisa injetar água ou desumidificar, mas no caso lá é bem quente, né, então, nesse caso não precisa, pode passar, Fernanda. Mais fotos do acervo, são materiais ósseos, são esqueletos desarticulados, né, são esqueletos que depois de serem exumados, eles vão para essas caixas, né, são caixas adequadas, são caixas em padrões de tamanhos diferentes, né, que a gente adotou lá. Pode passar, Fernanda. Então, aqui, a gente vê são casulos. Esses casulos, cada casulo desse corresponde a um esqueleto humano. E eles estavam numa situação um pouco degradante, né, porque eles estavam no chão, né, diretamente no chão, só separado por um tapume de madeira. Então, essa é uma situação que até 2018 eles estavam assim ainda, né, esses casulos, como o trabalho foi um trabalho rápido, né, foi um trabalho de arqueologia de contrato, né, demandava um tempo, porque eles estavam enchendo a área para formar o lago da usina, então eles tiveram que retirar os esqueletos dessa forma, então eles iam escavando ao redor, ia preenchendo com gesso, até formar esse casulo. Do sítio eles eram retirados, para posteriormente serem estudados em laboratório. Isso não aconteceu, assim, alguns foram estudados, mas a ideia foi até, para a época, foi boa, mas não funcionou muito bem, porque a gente tem mais de 100 esqueletos ainda para serem exumados, e a gente conta com uma reserva muito grande em relação a isso. Vou passar, Fernanda. Hoje é a realidade deles, né? Então, a gente tem essas estantes, são chamadas de estantes porta-pallets, né? Então, elas comportam até 500 quilos em cada prateleira, são os pallets, e a gente tem uma empilhadeirazinha que é para retirar e colocar esse material nessas estantes. Então, é de suma importância, quando a gente vai fazer um trabalho, uma pesquisa de arqueologia, a gente pensar em todas as etapas, não somente na prospecção, não somente no salvamento, mas também na adequação e como esse material vai ficar e onde ele vai ficar, né? Porque se a gente não tiver esse cuidado, a gente está apagando a história daquele grupo que você daquele grupo que
habitou determinada região e que você retirou aquele material. Então, o material, de certa forma, ele estava protegido, ele estava no subsolo. Se não for uma área que vai ter um impacto, né, de remoção de solo, tal, ele estava protegido. Você foi lá, retirou, destruiu aquele sítio e trouxe para um local. Mas esse local tem que ser adequado. E aí, é nesse sentido que a gente está trabalhando, né? Nesse sentido, a gente quer adequar, melhorar cada vez mais para que quem for pesquisar o material consiga obter o melhor possível dele, né? O melhor possível em resultados, né, de pesquisa. Pode passar, Fernanda, por favor. Pode passar. Então, esse aqui é o aparelhozinho, né, o equipamento, a empilhadeira, né? A gente retira eles. Antes, os alunos, eles teriam que exumar no chão, né? Eles colocavam no chão e ficavam ao redor, ficavam numa situação insalubre para trabalhar. Agora a gente retira ele, coloca em cima das mesas, são as mesas de inox, né, que suportam até 500 quilos também. Então, os alunos vão trabalhar de uma forma mais adequada, uma postura melhor e mais salubre, né, um ambiente de trabalho. E é válido ressaltar que são implementos que a gente pensa, não são implementos específicos para isso, né? São situações que foram criaram demandas, né, em relação a isso, e a gente tem que pensar no que a gente pode fazer com um determinado valor, o que dá para fazer com esse valor, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Então, a gente pensou nesse lance da estante, dos pallets, que é uma coisa passageira, porque esses esqueletos eles serão exumados, né? Mas enquanto não são exumados, a gente tá lidando com pessoas, né? Um dia foram pessoas, então a gente tem que ter o maior respeito possível, tem que ter uma ética, né? Se a gente tem que ter ética trabalhando com material lítico, com material cerâmico, com material ósseo, eu acho que a ética ainda é um pouco maior, porque realmente a gente tem que respeitar. Fernando, pode passar, por favor? Aqui é a foto do laboratório. O nosso laboratório, ele tá, essa parte aí, na época ele era um laboratório adaptado, era uma sala que foi adaptada para laboratório, não foi uma coisa construída e pensada como um laboratório, né? Você pode passar, Fernanda? Aí, você vê que ele foi adaptado, mas ele não é tão adequado como o novo. Pode passar, Fernanda? Mas é um espaço, porque antes a reserva ela funcionava de uma forma diferente, né? Uma forma que não é adequada, que cada pesquisador trabalhava na sua sala junto com a reserva. Então a gente tem que separar a reserva da parte de pesquisa, porque a gente não pode estar no ambiente junto com o material. Às vezes a gente pode esquecer e comer alguma coisa, ou uma embalagem de um chiclete, uma bala, uma coisa, a gente colocar no lixeiro, isso aparecer insetos, então a gente tem que ter o maior controle possível, né? Então foi uma das primeiras coisas que a gente fez lá no Max, foi separar a reserva do laboratório, né, para laboratório também. Pode passar, Fernanda, por favor. Esse é o atual laboratório, né, que está em construção, está em fase de finalização. Mais uma vez eu vou ressaltar que tudo isso faz parte de um projeto que é o Pax, então tudo tem a ver, tudo tá interligado, né, não é uma coisa separada do projeto em si, da pesquisa arqueológica de campo, do que vem posteriormente, né, então tá tudo interligado, como a Fernanda falou no início, um exemplo, o Max é um exemplo nesse sentido de que a pesquisa foi realizada lá, a extroversão está sendo realizada lá, tudo lá. Então, é uma pesquisa que originou um museu, né? Então, é uma coisa assim, você vê poucos assim, exemplos num país como esse. Pode passar, Fernando, por favor. O que mais para ilustrar? O laboratório está em fase de conclusão, né? Mas é um laboratório específico, né? Voltado para arqueologia terrestre, para arqueologia de ambientes aquáticos, né? Para conservação de material. Então, o laboratório, a parte construtiva, ele está completamente terminado, né? A gente vai só está esperando a chegada de equipamentos, né? Que são como capelas, exaustão de gases para trabalhar o material, conservação do material de ambiente úmido, o chuveiro lava-óleo, que são EPIs, equipamentos de proteção individual, né? Pode passar, Fernanda, por favor. Espaço do museu, do laboratório, pode passar. Pronto, agora eu vou entrar para a parte da exposição, né? Como já mencionei anteriormente,
Aí a fachada do nosso museu, o Museu de Arqueologia de Xingó. Pode passar, Fernanda. Vou mostrar algumas partes, né, da exposição. Aqui é uma parte que simula tanto com material, com réplicas, como com material original, né, simula os enterramentos. Então, na foto, essas cerâmicas que vocês estão vendo, aí elas são materiais originais, né, são materiais com enterramentos secundários, né, todos oriundos do sítio Justino, né, e esses esqueletos que estão mais evidenciados são réplicas, né. Pode passar, Fernanda, por favor. Que é outra parte da exposição, mostrando um exemplo de enterramento, né, que a gente tem um esqueleto que foi encontrado com um esqueleto que tem uma idade estimada em 17 anos, e foi encontrado com uma flauta feita de osso provavelmente de um cervídeo. Do lado a gente tem um exemplo do sítio talhado. Esse sítio, ele foi, na verdade, ele não foi retirado, essas placas elas já estavam soltas. Esse sítio hoje ele está submerso, né? Então essas placas foram trazidas até o museu e elas estão expostas, bem como também a maior parte delas, né? Que é um quebra-cabeça gigantesco, está na reserva. Vou passar, Fernanda. Então aqui a parte do corredor, que a gente tem material lítico, exemplos de pinturas rupestres. Vou passar, Fernanda. Aqui a parte de cerâmica, né? As próximas fotos dá para ver um pouquinho mais os exemplos de cerâmicas que foram encontrados na região. Vou passar, Fernanda, por favor. Então aqui a gente tem a cerâmica corrugada, ungulado, não sei se vocês já tiveram essa aula com a Fernanda, mas uns tipos de cerâmicas, né? Roletado, impressão, inciso. Pode passar, por favor. E com as datações também, né? A gente tem essas datações, né? Você pode perceber ali que tem datação entre 1780 e 3280. Pode passar, Fernanda, por favor. E o museu, ele também trabalha com exposição itinerante, né? O museu já ganhou vários prêmios, né, do IFAM, do Ministério da Cultura. A gente tem uma forma de trazer a população para próximo do museu, né? Trazer para perto do museu, bem como de levar o resultado dessas pesquisas a essas pessoas, né? Então, essa exposição itinerante, ela acontece em escolas, universidades públicas, universidades particulares, em espaços como o próprio Senado Federal. Então, pode passar, Fernando, por favor. Aqui um exemplo da exposição, né, com as réplicas de esqueletos. Esse aqui eu acho que foi numa universidade particular, em Aracaju. Pode passar, Fernando, por favor. E essa aqui é no hall da Universidade Federal de Sergipe, também no campus central, né, no campus de São Cristóvão, fica bem distante de Canindé. E você vê que é uma exposição que traz os elementos principais da pesquisa lá em Xingó, né? Então a gente tem as réplicas de esqueletos, as réplicas dos machados, né? As lâminas de machados encontradas, material lítico, as réplicas de cerâmica. Então traz um pouco desse universo que é o MAX, né? Desse universo que foi o PAX, para que as pessoas possam ter acesso, né? Porque o museu a gente fica um pouco distante, assim. Sergipe é um estado muito pequeno, mas só que para a gente acha distante, né? Tá, tipo, o Museu Max, ele tá a 200 quilômetros de Aracaju, até para Bahia eu acho que não, 200 quilômetros é tranquilo, né? Porque a gente tá falando de estado gigantesco, mas em Sergipe isso é longe, então fica difícil de acesso, mas como é uma área turística, né? Então o museu é bastante visitado, e eu creio que o museu ele recebe mais visitantes de fora do estado do que do próprio estado, né? Então, sofrendo um pouco agora por conta da pandemia, o museu está fechado, né? Mas as pesquisas continuam. E nessa questão do museu também, que eu acabei esquecendo de falar um pouco, são as atuais pesquisas, né, do Max. Então, o Max conta com pesquisas tanto de alunos de pós-graduação e graduação, bem como dos professores do departamento de arqueologia. Então, a gente pesquisa de alunos da pós-graduação de Pernambuco, né, da UFPE,
da UFES, a própria UFES, tem vários alunos do mestrado, doutorado, né, na graduação de arqueologia também, pesquisando no MAX. E recentemente fechamos uma parceria com o Museu Nacional de Copenhague, na Dinamarca, né, que eles vão... É um pesquisador brasileiro, né, o Tomás, e ele vai levar amostras de ossos para fazer sequenciamento de DNA lá no Museu Nacional de Copenhague. É um projeto que engloba toda a América Latina, né? Então ele está responsável pela América Latina, então não é só material do Max, é material de diversos sítios em vários estados, né? Em várias regiões do país, em outros países como Argentina, Colômbia, Peru, México. Então a gente vai conseguir obter um resultado mais preciso dessas datações, porque as datações do Max são datações indiretas, não são diretas, né? São datações feitas através de carvão, então que estava associado a esse material. Vou passar, acho que já acabou, né? Então, voltando um pouco para o Pax, né? Então, quando o Pax termina, começa um outro dilema, né? Que é como trabalhar esse material e como manter esse material adequado para que se possa ser trabalhado, né? E nesse sentido, o Max surge em 2000. Né? O intuito maior do Max, na época, era justamente isso, né? Fazer com que esse material ficasse de forma adequada para posteriormente ser estudado. Né? Então, a gente sabe que ele sofre com o tempo, né, o material, então a gente precisava de um espaço adequado, e isso, os pesquisadores na época pensaram justamente nisso. E é importante, né, frisar também que o Max, ele engloba uma região, então, apesar do museu estar em Sergipe, né, do lado de Sergipe, ele está contando a história de uma região, né, a região de Xingó. Essa região de Xingó engloba os 3 estados, que já foi mencionado no início da pesquisa, né, que é a Bahia, uma parte da Bahia, uma parte de Alagoas e uma parte de Sergipe. Então, é uma dinâmica de sítios diferente, uma dinâmica de ocupações diferente, então, é bem complexo, né, a cerâmica de Xingó, ela é complexa, uma cerâmica diferente, uma cerâmica diferenciada, porque pessoas que trabalham com a cerâmica de Xingó, que trabalham com cerâmicas de outra região e até do próprio Nordeste, elas dizem que a cerâmica lá é diferente, porque eles não encontram em outras regiões, não dá para definir, como em certas regiões, não, a cerâmica Aratu, não, a cerâmica, sei lá, Tupi-Guarani, não dá para definir uma cerâmica com um texto totalmente diferente, né, como o material lítico também, né, material lítico a gente pode associar alguns materiais, tem uma semelhança com a cultura itaparica, mas daqui a pouco fica totalmente diferente do que é encontrado no restante do Nordeste, até em Sergipe mesmo, em outras regiões do estado. Mas é isso. O Max é um acervo, como foi apresentado, um acervo gigantesco, então a gente tem muito ainda para se estudar, tem muito ainda para saber, então, só para ter uma ideia, né, esqueletos, são mais de 100 esqueletos que precisam ser exumados, existem projetos, alunos estão trabalhando, existe esse projeto de sequenciamento do DNA, e eu acho que ainda tem muito campo para ser estudado, porque todos os sítios de pintura rupestres da região, né, que não foram submersos, alguns a maioria não foram escavados ainda, então a gente tem muita coisa para se fazer na área ainda. Então, é um complexo gigantesco de sítios arqueológicos, né, principalmente ali na região entre a divisa de Sergipe e Alagoas, né, ali naquela região de Piranhas, Olho d'Água, Delmiro, e também na região que faz a divisa Sergipe e Bahia, né, com Paulo Afonso, e tem uma região que é chamada de Malhada Grande, Rio do Sal, e essa região tem bastante sítios arqueológicos, uma paisagem fantástica, e fica na divisa com Sergipe, onde também é uma área que tem a fase que é chamada de Fazenda Mundo Novo, são sítios, né, uma paisagem bonita também, e esses sítios começaram a ser escavados com um projeto do professor Fernando Osório, que se chama Probrasão, né, que ele trabalha toda a região do Baixo São Francisco, né, então, através da análise das cerâmicas, análise do material lítico, né,
Então, ele escavou esses sítios sobre abrigos, né, na região de Canindé. Mas é uma região riquíssima ainda, tem muito para se estudar, muito para se fazer, e está aberto lá. O Max está aberto para receber projetos, existem umas normas de pesquisas, então é só acessar o site do Max. Quem quiser estudar de outro estado pode solicitar para a gente, poder pesquisar o material. O Max conta com os dormitórios, então ele cede esses dormitórios para o pesquisador, né, tem uma copa, então é bem tranquila a estadia lá. E é isso. Eu espero que tenha sido claro para vocês, e qualquer dúvida eu estou aqui para responder agora. Vocês podem sanar, ou uma dúvida mais específica, ou algo mais à parte, assim, eu estou aqui à disposição. Obrigada, Edmarcos, foi ótima a sua fala, foi excelente, e é interessante porque a gente viu, foi uma introdução, né, esse curso de Pré-História Geral do Brasil. A gente não viu coisas muito específicas, mas a gente viu coisas mais amplas, né, e aí quando você mostra toda a etapa da pesquisa que envolveu o projeto arqueológico Xingó, e hoje é o Museu de Arqueologia de Xingó, a gente consegue relacionar alguns conteúdos, né, do que a gente viu ao longo dessas 7 semanas, que foram as nossas atividades. E aí, interessante é que uma das coisas que a gente discutiu foi justamente a questão da geomorfologia para a gente poder discutir um sítio, né? Para a gente entender se esse sítio está bem conservado, se ele é um sítio que está mal conservado. E aqui a gente vê que as pesquisas relacionadas no sítio Justino, né, na área de Xingó, elas são fantásticas porque elas estão justamente numa área próxima de rio, numa área de dinâmica sedimentar intensa, né? Numa área que tem grandes influências, mesmo assim tem conservações incríveis. Os sepultamentos estão todos articulados, você tem todo um acervo funerário associado, articulado aos indivíduos. Então, o Max é realmente uma coisa fantástica. E aí, nessas imagens que o Edmarcos trouxe, né, vocês podem ver como foi um trabalho gigantesco. O Samuel estava aí, ele participou da escavação do sítio simulado, ele viu como foi sofrido, mas acho que ele já caiu na internet. E o sítio simulado, né, lá do Museu de Arqueologia de Xingó, o sedimento não estava tão consolidado como esse aqui, né? Então, foi um trabalho, assim, muito mais intenso de quem atuou aqui. E vocês podem ver aqui, a gente consegue ver algumas estruturas articuladas, como a gente também viu quando a gente falou sobre o sítio do Boqueirão da Pedra Furada. Nessa imagem aqui, que o Edmarcos trouxe, né, vocês veem como o pessoal trabalhou com uma escavação para justamente evitar desabamento, né? Eles têm todo esse cuidado para evitar o desabamento, porque é um risco numa escavação dessa profundidade, e a gente também consegue ver as estratigrafias, como elas são bem definidas, justamente sendo marcos desses climas, né? Essas mudanças climáticas ao longo desses milhares de anos. Qual foi mesmo a datação, Edmar, que você falou? A da base que a gente tem? 9.800. E o do topo? 1.200. Mas existem outros sítios, tipo o exemplo do Porto Belo, que é um sítio que você pega, ele é um sítio que sofreu, ele não foi uma escavação, foi mais sondagem, mas abriram uma malha, né, que são 9 sondagens, e chegou dividiu essas sondagens em decapagens de 20 centímetros, e foi datando, né, então a gente datou, o projeto na época datou a primeira decapagem, teve a primeira datação até a última, até o 9. Então, para você ver como é bem fantástico a localidade, né? Então, a gente tem uma datação de 342 anos, né? Material com 342 anos, né? Já estava sendo ocupado, né? Pelos portugueses e tal. E até 3.300 anos. Então, é uma ocupação recente, né? Assim, para a gente falar de arqueologia. Então, há poucos anos, assim, para a gente falar, quando a gente está lidando com idade, né, mas há poucos anos a galera, assim, aquelas pessoas ainda ocupavam aquela região, né, a região de Xingó. Existem materiais que não são, assim, que não são comuns, que não são daquela região, como os tembetás, que são adornos labiais, em amazonita, né, a própria ave encontrada, né, o enterramento, né, porque os enterramentos de Xingó, eles são bem complexos também, então a gente tem, são esqueletos que estão só pela metade, que foram, isso é pré-morte, isso não foi pós-morte, né, então são esqueletos que tiveram mãos decapitadas,
doenças infecciosas, então é bem complexo, assim, a região. E a gente pegar um sítio que tem uma datação de 342 até 3000 e pouco, acho que é bem legal de se ver como é recente, né? É muito interessante também para poder falar sobre essa questão do material ósseo, né? A questão dos dentes. A gente falou sobre isso em algumas aulas da gente, né? Sobre como os dentes, eles são marcadores culturais também muito importantes. E também outra coisa que eu acho fantástica nessa região de Xingó é porque a gente tem uma necrópole, né? A céu aberto. A gente encontra muitas essas necrópoles sempre associadas à cerâmica, quando a gente fala da tradição Aratu, propriamente dita, né? Aqui na Bahia, é o que a gente vai encontrar quando a gente fala de cemitérios, a gente vai encontrar na tradição Aratu, naqueles sepultamentos em urna, a gente vai encontrar que são aqueles sepultamentos com o indivíduo ainda em sepultamento primário, né, que aí quando é a composição dele, ele vai bagunçando um pouco esses ossos dentro da urna, e depois a gente vai estruturando. Eu acho que alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão? Não, foi impressão minha. Aí a gente tem aqui um comentário da Maiara, né, que ela elogia, diz que é incrível. O Adenailton, ele está aqui dizendo que tendo as visitas mais fora do estado, isso não prejudica o conhecimento sobre o museu para as pessoas da própria cidade? E por que não fazer movimento para chamar mais a atenção das pessoas da própria cidade? Aí o Adenailton faz essa pergunta aqui para você, Edmarx, e o Edilson comenta aqui que estão de parabéns, o Max, como sempre, uma excelente referência para a arqueologia brasileira. Você quer responder o Adenailton, Edmarx? Sim. Então, eu acho que falta, houve sim esse distanciamento do Max, né, então, isso a gente tem que fazer a meia-culpa, o Max se distanciou um pouco dessas atividades por questões financeiras, né, então, e também há essa, tipo, a gente abre o museu é aberto, tipo, escola pública de Canindé, ela não paga, então, visitação, e o ingresso também é um valor bem simbólico, né, custa R$5, e eu acho que falta essa junção mesmo entre o Max e a Secretaria de Educação Municipal para se fazer mais presente, né, para ocupar mais esses espaços e fazer com que essas pessoas conheçam a história, né, da região em que eles vivem hoje, né, como era que essas pessoas viviam nessa localidade, né, quem era que habitava essa região, né, antes deles. Eu acho que é de suma importância. Então, é uma coisa que a gente está pensando agora, né, a retomar essas atividades de exposição itinerante, né, um projeto para o futuro, agora o futuro próximo, assim, que passar esse período de pandemia, né, que tiver uma vacina, a gente começar a retomar isso e aproximar mais, sim. Eu acho que não só com Canindé, né, o museu está lá em Canindé, mas com as outras regiões também, até com o próprio estado, né, que a gente precisa tornar. O Max, ele era conhecido, mas ele passa por um processo meio que de esquecimento, né, e ele começa a retomar isso em 2014, em 2014 até agora é que a gente está trabalhando nesse sentido de reformular a imagem do Max, né, trazer o Max novamente à tona. O Max era referência nacional, e ele tem que ser isso. A Deisiane, ela faz uma pergunta sobre a reserva. Ocorreram muitos danos aos artefatos devido à forma que eles estavam armazenados, e aí, Deise, nessa sua pergunta, o que Edmarx falou é bem sério, é bem certo. Eu vou mostrar a imagem, né? Quando a gente, aqui uma ossada assim, não evidenciada, quando a gente trabalha com material ósseo humano, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Como o Edmarx colocou, justamente para atribuir a dignidade a esses indivíduos, a esse acervo. E o trabalho que eles fizeram de justamente pensar em um acondicionamento adequado, mesmo que seja provisório, mesmo que os esqueletos venham a ser desarticulados, pensar nesse acondicionamento provisório mostra como o material tem que receber realmente essa dignidade. Aí você quer responder a Deisiane, Edmarx? Sim. Então, houve pequenos danos, né, não foram grandes danos ao material, mas foram questão de documentação. Tipo, era material sem numeração, né, porque ficou muito tempo exposto a altas temperaturas, sem condicionamento adequado. Então, o material, a marcação, a numeração das peças soltaram, etiquetas que foram danificadas, né, mas isso a gente está conseguindo substituir, né, está conseguindo fazer acontecer. Em relação, Fernanda, voltando ao que você falou sobre a adequação dessa reserva, dessa RT, onde estão os casulos com os esqueletos,
A gente não fez somente adequar o espaço para que eles ficassem em cima, também está adequada a temperatura e a umidade da área. Então, a gente sabe hoje a oscilação de temperatura que tem em cada situação do dia, né, no período mais quente, ou do ano, melhor dizendo, no período mais quente, porque são duas, Nordeste a gente sabe que são duas, né, estações bem definidas, é inverno e verão, lá é quase verão o ano inteiro, né, tem um pequeno período, 1 ou 2 meses com chuvas, então não altera tanto a temperatura, mas a gente conseguiu fazer um controle com análise, né, durante 3 meses com Datalog, pegando todos esses dados e criando esses gráficos junto com o Alistair, né, o Alistair é um conservador, ele ficou quase 4 meses com a gente lá no Max, né, fazendo trabalho de conservação do material subaquático, que é da empresa Contexto, do Felipe, e ele deu esse suporte para a gente, né, ele deu uma consultoria mesmo de conservação do material. Então, tudo que na época casou certinho, porque tudo que a gente escolhia, as caixas, os pallets, as estantes, tudo que foi escolhido, teve o aval do conservador, porque a gente perguntava, a gente é arqueólogo, a gente não vai deter esse conhecimento de tudo, e o conservador, ele tem esse conhecimento, então, a gente perguntava sobre o material do pallet, sim, polipropilene, aí tem algum problema, vai soltar algum tipo de gás, ou vai prejudicar o material, ele não tem. Então, todo esse processo foi pensado. E durante esses 3 meses, a gente fez toda a análise da temperatura. Então, a gente não sofre, a gente não precisa hoje de equipamentos de ar-condicionado com a precisão de temperatura. Os que tem hoje, eles estão funcionando muito bem. O que a gente precisa é da questão da umidade. A gente precisa injetar nessa sala 2,5 litros de água por dia, né, com umidificador. Então, isso já foi solicitado, via endosso, a gente está esperando receber. Então, é isso, a gente está pensando não somente na adequação deles no sentido visual, né, de estrutural, mas também na questão da conservação propriamente dita do material, né? Essa parte da umidade, né, 2,5 litros, todo mundo que é de Barreiras, aqui de São Desidério, entende bem. Todo mundo aqui dorme com o umidificador do lado. O Marcos, ele está perguntando aqui, em 2014, salvo engano, teve algumas visitações de pessoas com deficiência visual. Houve alguma continuação ou novas propostas para algo do tipo? E como estão, né, e também as visitações virtuais? Então, não houve visitas posteriores, e é uma coisa que o Max sofre, né? O Max foi pensado em 2000 e não foi pensado de uma forma acessível, tanto para deficiente visual, físico, né? Então, é uma coisa que a gente precisa fazer, que a universidade precisa fazer, é adequar o Max a isso, né? Então, novamente a gente cai naquela armadilha que é a financeira, então a gente depende de dinheiro para fazer isso. Mas são coisas que estão, a gente tem uma lista enorme do que precisa ser mudado, do que precisa ser adequado, e a gente está trabalhando para mudar isso. Então, é uma das coisas que a gente pensa em fazer. Em relação à visita virtual, o Max está fazendo a visita virtual, sim, né, durante a pandemia, geralmente, a maioria das vezes foram com escolas, mas recentemente a gente teve curso de museologia, e semana passada o curso, uma disciplina também, né, fez uma visita virtual da arqueologia com a professora Daniela Clocker, e essas visitas virtuais foi uma ideia do Paulo, né, na verdade é uma ideia que já existia, né, outros museus estavam adotando, mas o Max resolveu adotar através do Paulo Alexandre, e a Railda abraçou essa ideia e tocou para frente, ela que está levando isso mais à frente, e tá bem requisitado até o museu, assim, porque a gente tem visita praticamente todos os dias da semana com as escolas públicas e privadas, assim, tanto do estado como de fora do estado. Pronto, nessa daí eu já quero também inscrever a gente da UFOB para participar. Aí, se tiver um formuláriozinho para agendar, a gente agenda também para fazer uma visita virtual da gente. E aí é interessante como a tecnologia muda, né? Essa pergunta do Marcos. Essa pergunta do Marcos, quando a gente pensa em 2014, a gente não tinha tantas impressoras 3D em tantos equipamentos para fazer fotogrametria de curta distância como a gente tem hoje, né? Tantos softwares fáceis na internet de mexer.
Hoje, quando a gente pensa em exposição virtual e acessibilidade para quem tem deficiência visual, é uma coisa muito mais viável, uma coisa mais próxima da gente, né? Porque, por exemplo, a UFOB agora, recentemente, o pessoal da administração da UFOB está comprando uma impressora 3D, né, para fazer réplicas para todos os professores e todos que solicitarem da universidade. Então, por exemplo, fazer uma exposição toda tátil para criança, para idoso, para deficiente visual, hoje já é uma coisa possível, para a gente pensar assim para 2021. E quando a gente pensa nisso em 2014, é uma coisa muito mais difícil, né, de se pensar. Porque quando a gente tem contato direto com o acervo arqueológico, pegando toda hora, a mão humana é muito gordurosa. E aí a gente vai deixando essa gordura no acervo, a gente vai deixando esses danos. E aí não é bom ficar tendo essa manipulação. O ideal é manipular mesmo, são as réplicas. Fale, Edmax. Então, Fernanda, nesse sentido, a gente está tentando comprar um scanner. Esse scanner, ele é industrial, então é um scanner que é utilizado para a construção de motores de carro, então ele tem uma precisão muito exata, né? Então ele é bem preciso mesmo. E esse scanner, ele funciona conectado ao notebook, ao computador, ao software, e você escaneia ele com a mão. Então, a gente está tentando comprar esse scanner, ele custa um pouquinho, um valor elevado, justamente criar esses materiais em 3D, para depois, justamente, usar a impressora. Então, são coisas que a gente já pensou, mas, financeiramente falando, hoje está inviável. Mas a gente está tentando, né? A gente não vai desistir e vamos ver o que é que dá aí. Mas é isso mesmo, começa no planejamento, né? Não tem como aparecer se não planejar antes. Aí o José Luiz dos Anjos Pereira, ele pergunta o interesse dos estudantes daí sobre arqueologia. Eles têm muito interesse? Aí essa pergunta do José Luiz você pode dividir, Edmarques, entre os estudantes do ensino básico, né? E os estudantes da graduação, para poder falar como é que é o interesse dos estudantes do ensino básico e como é que são os interesses dos estudantes de graduação. Então, o ensino básico, há sim uma grande procura, mas voltado para a visitação, né, para o conhecimento do que está exposto no museu. E da graduação, a gente sofre com essa questão da distância, né? Então, a gente sabe que o estudante de graduação, ou até da própria pós-graduação, a gente passa por um período que desde 2015, 2016, cada vez mais vem acabando com as bolsas, né? Não, acho que já desde 2014, né? Então, vem essa questão. Então, a gente novamente volta para aquela coisinha chamada financeiro, dinheiro, né? Então, o Max, ele fica um pouco distante. Tipo, você sair de transporte público de Aracaju até o Max, você vai levar 4 horas e meia. De carro, você vai levar 3. Mas, então, para um aluno sair de Aracaju para ficar uma semana fora, né, pesquisando material, é um pouco complicado, fica difícil. Não há uma grande procura da graduação, né, tem poucos alunos da graduação trabalhando. Eu acho que a pós-graduação, ela, em relação, assim, à quantidade, né, se você for pesar a quantidade de alunos de pós-graduação e alunos da graduação, acho que a pós-graduação tem uma procura maior, né, o pessoal da pós-graduação, não somente da pós-graduação da UFES, mas de outros estados também, né, principalmente da região Nordeste, né. São pessoas que estão estudando na Federal de Pernambuco, né, principalmente, são mais estudantes da Federal de Pernambuco e o pessoal da Bahia. Maílde fala que é um busto do Luiz Gama, não sei não, Maílde, melhor não. Paula Mello, ela comenta aqui uma coisa muito interessante, né? Ela diz que nos Estados Unidos existem casos de nativo-americanos reivindicando esqueletos ancestrais exumados para estudos arqueológicos. E aí não só nos Estados Unidos, né? Na Argentina também. Na Argentina eles têm uma política assim de se você encontrou um sítio arqueológico com ossada, você tem que necessariamente ter uma pessoa de algum movimento indígena participando da pesquisa, porque eles assumem que mesmo que aquela pessoa não tenha um vínculo étnico ou até mesmo sanguíneo direto, ela tem mais autoridade para aquela pesquisa, para aquela atividade, do que necessariamente um pesquisador ocidental. E aí, o pesquisador ocidental, a gente usa para definir aquele pesquisador branco, acadêmico, letrado, não sei o quê, né? Mas a gente chama ocidental para poder fechar num pacote. Existe algo assim no Brasil ou no Max?
No Brasil, eu já posso adiantar a resposta, né? Que foi um episódio que aconteceu lá na região da hidrelétrica de Telespires, né? Telespires, eu acho, se eu não me engano, que envolveu uma empresa chamada Documentum, Patrimônio e Arqueologia, se eu não me engano, o nome da empresa, em que os pesquisadores fizeram o levantamento de sítios arqueológicos na região e encontraram um cemitério indígena associado à cerâmica, né? E aí eles pegaram essas urnas funerárias, eles fizeram toda a pesquisa na região e levaram as urnas para a reserva técnica. Aquela coisa, né? Seguindo a legislação, a portaria, tudo publicado pelo IPHAN, tudo direitinho. Qual o problema? Naquela época que eles fizeram isso, esse tipo de demanda surgiu. Os grupos indígenas, se eu não me engano, foram os... Eu não vou lembrar agora os nomes. Não foi o Inauê, não. Foi um outro grupo. Eu vou dar uma olhada qual foi o nome desse outro grupo. Eu tenho uma carta deles, eles publicaram com uma carta que circulou para o Greenpeace, em que eles disseram o quê? Eles disseram que aquelas ossadas, aquele sítio arqueológico, aquelas urnas cerâmicas, aquelas urnas funerárias, elas pertenciam àquele grupo. Eles tinham uma conexão direta de ancestralidade com aquele sítio, né, com aquele cemitério. Eram os antepassados deles. Então, o que é que eles fizeram? Eles exigiram que a empresa devolvesse seus antepassados. E qual era a retórica dele? A mesma coisa do que um ocidental daria de retórica, né? Ah, você está escavando meus antepassados, eu tenho direito aos restos funerais dele. E aí, quando você fala de grupos indígenas, tem uma palestra de um jornalista, eu esqueci o jornalista que apresentou com o professor Zósimo, se vocês puderem lembrar, no webinar de História, que ele falou sobre a questão indígena na época da ditadura militar, em que os militares chegavam nesses grupos, né, em áreas que eles iam com essa retórica de levar o processo, botava todo mundo num caminhão, levava para um lugar a centenas de quilômetros e dizia, pronto, a terra de vocês agora é essa. O que vocês faziam lá naquela outra área de plantar mandioca, de fazer a roça, tudo vocês vão fazer aqui. Esses grupos indígenas que foram deslocados nessa região, a revelia, né, durante a época da ditadura militar, não plantavam, porque disseram que aquela não era a terra deles. E aí tem relatos dos generais que acompanharam esse processo, né? Isso aí está nesse livro desse jornalista, que eu não vou lembrar o nome agora, em que ele dizia, eu estou assustado. Esses grupos, eles eram agricultores na terra deles, mas aqui eles preferem comer insetos do que plantar qualquer coisa. Porque eles não tinham essa relação de ancestralidade com a própria terra. Não era a terra deles. Então, quando a gente fala desse... E aí eles voltavam caminhando até voltar à terra deles. Então, quando a gente fala dessa reivindicação da materialidade, né, dessa reivindicação dessa memória, desse patrimônio relacionado a essa memória, a gente está falando justamente disso. E aí, eu acho que não foi Botocudo, não foi Bororo, eu não vou lembrar o nome da etnia, eu vou olhar depois. Não falaram aqui o nome, mas não foi Surini, não, foi outro nome. Mas foi na região do Pará. E aí, a partir desse posicionamento desses grupos indígenas, eles disseram, né? Pesquisas arqueológicas têm que seguir a resolução da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, de respeito a comunidades tradicionais, de respeito a comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, de povos originários, e tem que ter esse acompanhamento, tem que ter o acordo. Você não pode entrar em terra indígena sem que tenha o protocolo relacionado com a Organização Internacional do Trabalho. E aí, Edmax, em relação ao Max, houve algum tipo de reivindicação nesse sentido? Não, Fernanda, nunca houve. Eu acho também que não participaram, não teve nenhum indígena, assim, de localidades próximas, né? Porque a gente tem os Chocós aqui em Sergipe, fica relativamente próxima a Canindé, né? Fica em Porto da Folha. Mas é uma região que foi ocupada há pouco tempo, né? E tem também alguns isolados na Bahia, mas também, sim, que são relativamente próximos, ficam a menos de 500 quilômetros da localidade, então, mas ninguém nunca tocou nesse assunto, ninguém nunca nem falou, assim, pelo menos o Max, não, com o material do Max, ninguém nunca falou nada, não, assim, em relação a isso. Eu acho que aí tá mais, como a gente fala da região do Pará, né, até no Mato Grosso, nessa região, tem um número maior de grupos, né, de grupos indígenas que ainda vivem naquelas localidades. Eu acho que fica até mais fácil para eles reivindicarem, né, então,
né, sabem que estão ocupando aquele espaço por muito tempo, e nessa região aqui não, no Nordeste, pelo menos aqui nessa parte, não tem isso. A gente vê muito no Pará e na região do Mato Grosso, essas regiões que têm maior número de grupos indígenas vivendo atualmente. Eu achei aqui o nome do povo, foi o povo Munducuro. Foi o povo Munducuro que reivindicou, né, as urnas que foram escavadas na região de Telespires. Eles reivindicaram e eles recentemente escavaram o próprio sítio, né? Aquela coisa de eles serem protagonistas da própria pesquisa acadêmica. Isso aí eles publicaram até, foi uma reportagem grande. É interessante que ainda tem um outro ponto, né? Quando a gente pensa nessa iniciativa, quando a gente pensa em repatriação, quando a gente pensa de conexão com esses grupos indígenas, se o pesquisador tiver a iniciativa de levar esses grupos para acompanhar o trabalho, para se posicionarem, aí tem 2 casos que são bem interessantes serem mencionados. Um que foi o caso lá do sítio Santelina, no Mato Grosso, que foi escavado pelo DENI, pela Águida Vialu, que eles chamaram o grupo Bororo, o grupo Bororo mesmo, eles levaram aos sítios esses grupos Bororo, para poder eles observarem as pinturas rupestres lá da região do Mato Grosso, observarem os artefatos cerâmicos, material lítico, e esses grupos, eles são muito claros, isso não tem nenhuma relação com a gente. E também tem a pesquisa da Fabíola Silva. A Fabíola Silva, ela é professora da USP, e ela tem todo um trabalho de etnoarqueologia, né, em que aí a Deise falou, Rubens Valente, quem contou essa história que eu contei sobre a relação da ditadura militar e os grupos indígenas foi o Rubens Valente. Tem no canal de História da UFOB essa palestra dele toda, é uma palestra assim muito forte. E aí a Fabíola Silva, ela tem um trabalho com os grupos indígenas também, se eu não me engano, na terra indígena do Xingu, em que ela vai com eles a campo, ela vai fazer as escavações, e os grupos fazem uma espécie de tipologia, né? Eles dizem, essa camada aqui de ocupação, no mesmo sítio, essa camada aqui de ocupação são nossos parentes. Aqui a gente tem uma ancestralidade, a gente consegue atribuir elementos culturais na materialidade. E aí tem uma outra ocupação, assim, 3 centímetros depois, ou um outro sítio do lado, eles dizem, não, essa ocupação ou esse conjunto material não tem relação nenhuma com a gente. Então, é bem interessante. E aí também tem a pesquisa do Raoni Vale, que é com arte rupestre em território amazônico. O Raoni Vale, ele vai a campo, aí ele vai a campo com o professor Higino, se eu não me engano, o professor Higino faleceu agora com o Covid-19, que era líder indígena, né, do povo Tuiuca, se eu não me engano, ou Tucano, eu não vou lembrar agora, mas eu posso procurar as informações depois e passar. E quando eles iam a campo, quem fazia as interpretações eram esses professores, que eram indígenas, que faziam todo esse trabalho de interpretação e análise da cultura material relacionada à pintura rupestre, né? Então, aqui a gente tem 3 exemplos, né? Um exemplo que o grupo realmente disse que não tinha relação nenhuma, um outro exemplo que eles identificam o material e, ao mesmo tempo, eles dizem que aquele outro material não faz parte, e um outro exemplo, que é o do caso do Raoni, em que eles são ativos e realmente eles estão construindo toda a pesquisa em conjunto. Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra desses professores que fazem um trabalho com o Raoni, e é uma coisa assim fantástica. A cosmologia indígena é uma coisa assim muito complexa. O Raoni tinha que dar um glossário para a gente entender o que estava acontecendo, porque são muitas entidades, são muitas interpretações, o traço dá uma interpretação, o traço da outra interpretação, é uma coisa muito difícil de ser entendida. Tem um livro, só que o livro acho que está em inglês. A Maílde fala, né, eu queria saber como é a interação da administração política local e as contribuições dos mesmos, prefeitos, comerciantes, para o Museu de Xingó. É 0. 0, 0, 0. Então, o Max hoje se mantém através da Universidade Federal de Sergipe, nem o patrocínio mais da CHESP, que foi que criou tudo isso, né? Então, foi um trabalho que a CHESP, o trabalho do empreendimento da CHESP, então a gente não tem nem mais esse apoio. Então, o apoio hoje é da universidade, né? Então, a gente não tem uma verba específica, a universidade entra com a manutenção, com a contratação dos colaboradores, né? Que é o pessoal da limpeza, manutenção predial, né, segurança, e quando a gente vai falar de pesquisa e reserva técnica, hoje o que está mantendo esse espaço e com que
e que está fazendo acontecer as coisas, que a gente está conseguindo fazer acontecer as coisas, é o endosso, né? Como eu já mencionei antes, o endosso são parcerias que a gente faz com empresas, de empresas ambientais, que trabalham com o meio ambiente, ou empresas de arqueologia especificamente, né? E a gente cobra um valor, né? Geralmente é 10% da atividade da pesquisa arqueológica. Esses 10% não é revertido em dinheiro, mas sim em aquisição de material, tanto material construtivo para construir alguma coisa, ou material de pesquisa, assim, material que a gente está precisando, mesas, computadores, né, equipamentos eletrônicos, né, equipamentos de laboratório, né. Então, nesse sentido, a prefeitura também, ela teve uma parceria, né, na época da inauguração, né, ela construiu a parte, a Chesf e a Petrobras construiu a parte da exposição e da RT, das reservas, e a prefeitura de Canindé construiu a parte dos laboratórios, né, um prédio que hoje está condenado, foi um prédio construído em 2001, era uma estrutura belíssima, a Fernanda teve a oportunidade de conhecer, e ele hoje está condenado, por isso que a gente está construindo um novo laboratório, e esse laboratório também não foi com dinheiro público, não teve um centavo de dinheiro público, é tudo dinheiro de endosso. A gente vai captando recursos de endosso de, sei lá, R$ 2.000 de um, 3.000 de outro, e vai nesse trabalho de formiguinha, a gente vai conseguindo fazer as coisas, mas é difícil, eu acho injusto também, porque quando você fala do Max, você fala em Canindé, então você está levando o nome da cidade, né, tal, está contando a história da cidade e o poder público não se interessa por isso. Mesmo com a intervenção do Ministério Público Federal, fica sempre nas promessas, né, fica aquele, não, vamos fazer acontecer, vamos injetar dinheiro, vamos fazer isso, vocês estão precisando de quê? Mas não sai disso, fica sempre nisso. E é bom pensar que o calor de Xingó não é brincadeira, né? Então, todo o cuidado em relação à pesquisa, ao trabalho de pessoal, recursos humanos, também tem que pensar nessa qualidade mínima, né, de trabalho. Então, por exemplo, em lugares que a gente não precisaria se preocupar com ventilador, como é o caso ou com ar-condicionado, né, como é o caso de Salvador, como é o caso de Laranjeiras, no Sergipe, né, Cachoeira, na Bahia, lá em Barreiras não tem como a gente trabalhar sem ar-condicionado, a mesma coisa em Canindé de São Francisco, não tem como trabalhar sem um ar-condicionado. Aí a pergunta da Deise, né, as remoções em bloco foram escolhidas como uma forma de conservar melhor os esqueletos ou foram apenas uma questão de tempo? E se foram remoções em bloco, eu tenho essa dúvida. Cadê? Eu vou mostrar, né? Acho que é para cá? É para cá. Aqui, né, Deise? Aqui. A formação do casulo. Aqui na outra imagem que o Edmarx mostrou, mostra, né, como é que foram feitas. Eles escavando ao redor, e aí depois que escavavam ao redor, eles começavam um processo de passar o gesso. Você quer explicar, Edmarx? Sim. Eu vou falar da parte que ela perguntou, né, se foi questão de tempo, né, então realmente a resposta é essa, é tempo, né. É tanto que há relatos de pessoas que trabalharam, né, que a gente conhece, que trabalharam na retirada desses esqueletos, eles diziam que foi questão de tempo, né, a gente estavam retirando os esqueletos e a água já estava chegando a água, porque como ele ficou, o sítio ficou na área que seria alagada, onde foi formado o lago, né, então eles teriam pressa para retirar esse material e teriam que fazer esse trabalho posterior da exumação do esqueleto em laboratório. Não é o mais certo, né? Mas para a época e para o tipo de situação, eu acho que foi o adequado. O certo mesmo seria você evidenciar e exumar esses esqueletos, desarticular eles em campo. Mas isso é uma coisa que demanda muito tempo mesmo. E uma estrutura grande também para isso. Mas a questão, o ponto principal aí foi tempo, né? A falta de tempo mesmo hábil para fazer esse processo de exumação em campo. Aí, só para explicar para a Deise, Edmarx, aqui, ó, essa imagem aqui ela é boa para entender. Como é que eles faziam? Eles iam escavando, né? Eles evidenciavam o esqueleto, depois escavavam o bloco e botavam o gesso. Depois disso, vinha uma camada de terra para poder proteger, né? Tampar essa parte do esqueleto.
Que aqui fica parecendo que o arqueólogo tinha uma visão de raio-x e sabia onde é que estava. Não. Ele evidenciava, fotografava, fazia croquis e, posteriormente, fazia o casulo e depois colocava uma camada de sedimento por cima dessa parte, como ficava evidenciado, como vocês estão vendo nesse aí, que está um pouco evidenciado. Aí tem a pergunta do Marcos, né? E conseguiram as urnas e o material novamente? Acho que o Marcos está perguntando sobre o caso dos Mundukuro. Eu acho que eles conseguiram, sim. Eles conseguiram o acervo de volta e mudou muita coisa. Tanto que, recentemente, o João Carlos Moreno de Souza organizou uma live, né, sobre arqueologia e a causa indígena, né, sobre arqueologia e a participação indígena, a participação de povos originários nas pesquisas. E uma das pessoas, ela ia participar, e quando viu que empresas de arqueologia estavam fazendo parte, eles disseram, não, meu povo não participa em nada que tem empresa de arqueologia por conta do que aconteceu lá atrás. E é uma posição, assim, política séria, e é um cara que é formado em arqueologia, que vai vir a se sustentar com arqueologia de contrato, pode ser no futuro, né? Mas ele entende que ele, enquanto representante do povo dele, ele tem que ter uma posição política muito clara. E aí, isso ainda tá presente, né? Aí o Marcos também faz uma pergunta sobre o ilegalmente, né? A Chess teria a obrigação de manter a manutenção do Max de maneira vitalícia ou somente a construção do museu mesmo? Aí, Marcos, essa parte de legislação é um pepino à parte. Se eu não me engano, o Max tentou a Lei Rouanet, não foi a de Marx um tempo, eu acho que foi nas gestões passadas. E a Lei Rouanet, ela tem algumas coisas relacionadas à porcentagem a ser financiada. O prédio tem que ser tombado, essas coisas, né? E aí, mesmo fazendo isso tudo, é aquela coisa. A Lei Rouanet, ela não obriga a empresa privada a mandar o dinheiro que ela pagaria de imposto para um patrimônio público, para uma obra cultural. A pessoa tem que, a empresa, né, a instituição jurídica tem que querer dar esse dinheiro. A Lei Rouanet, ela autoriza a captação, mas ela não dá um centavo. E aí é interessante também deixar registrado que a Lei Rouanet hoje é atacada, né? E o pessoal mudou o nome da Lei Rouanet por conta dos ataques, botaram Lei de Incentivo à Cultura, uma coisa assim. Só fizeram mudar o nome. Mas a Lei Rouanet, ela, para cada R$1 que ela deixa de adquirir via imposto, ela movimenta mais R$7 na economia. Então, o Brasil não perde dinheiro. Esse dinheiro, ele volta 7 vezes, mas volta com 7 vezes maior, né? Então, é realmente uma coisa, assim, muito, muito importante. Aí a Ana Cecília pergunta, o tombamento seria uma estratégia? Depende do lugar, Ana Cecília. Por exemplo, em Salvador, os bens tombados, a pessoa não paga nem água nem luz. E ainda tem isenção de IPTU e outros incentivos a mais. E aí o IPHAN tem editais específicos para a reforma do patrimônio privado. Agora, em outros lugares, dependendo do município, você não tem incentivo algum. Então, o tombamento ele acaba sendo um pouco mais como algo restritivo. Você quer comentar sobre essa obrigação da Chess, Ed Marques? Assim, é uma discussão jurídica, né, mas não vitalícia. Isso aí eu acho que não, porque a Chess, ela, de certa forma, ela cumpriu com o papel dela, né? Ela contratou, ela pagou pelo trabalho, então ela construiu, há um bom tempo, ela fez com que as coisas funcionassem de forma adequada lá, né? Então, e o terreno, o prédio pertencia à Chesf, né? Então, a Chesf, ela doou para a UFES. Então, hoje eu acho que a responsabilidade poderia ser dividida, né? Eu acho que a Chesf ainda poderia injetar dinheiro no museu, não de forma contínua, assim, todo mês, uma coisa assim, mas injetar de uma forma que fosse construída uma reserva mais adequada. Eu acho que isso, até a gente está tentando via MPF, né, Ministério Público Federal, existe uma verba apropriada para isso, a gente está tentando ver se consegue ela para construir a reserva técnica no campus de São Cristóvão, né, que seria assim, interessante, porque aproximaria mais do Departamento de Arqueologia para os estudantes, né, tem que ter um acesso melhor. Mas eu acho que a obrigação maior hoje é da Universidade Federal de Sergipe. E
é isso, a gente fica de mãos atadas, porque também a universidade sofre demais com corte, né? Então, se eu fico imaginando, eu estou numa gestão de um museu, um espaço pequeno, sei lá, 3, 4 servidores, 30 colaboradores, e a gente tem todo esse trabalho, né, toda essa dificuldade. Eu fico imaginando um gestor de uma universidade, né, para direcionar essas verbas, né, e desde do último governo PT, começaram os cortes, né, no último governo Dilma, e esses cortes se intensificaram mais com o governo Temer, e agora a gente nem pode pensar em financiamento e nada, principalmente para uma coisa da cultura, para uma coisa que é arqueologia, porque com esse governo a gente não vai conseguir nada. Né? Enquanto o pessoal está pensando aí na pergunta, eu vou perguntar para vocês se vocês já tinham ouvido falar de Canindé de São Francisco, já tinham ouvido falar de Xingó em algum lugar? Sem ser desse contato da aula. Em algum lugar, assim, mídia, essas coisas, já tinham ouvido falar. A Ana Cecília mencionou os Canyons, né? Yuri Velho Chico. Canindé de São Francisco, as novelas, né? Acho que já foram 2 novelas que foram gravadas lá na região. O sinal, né? O falecimento do Domingos Montanher foi no meio de um congresso de arqueologia. O pessoal estava num congresso de arqueologia, estava tendo uma missão de arqueologia subaquática e teve o falecimento do Domingos Montanher lá. E aí, só para poder a gente pensar em outras formas de conhecer a região, eu vou projetar aqui do Google Earth, só para a gente ver direitinho onde ele está. Que aí fica mais interessante. Está projetando? Apareceu? Pronto. Aqui, né? Nós estamos aqui em Barreiras. Aqui está Salvador, Feira de Santana, Aracaju. Aqui a gente tem a represa do Sobradinho, né? Petrolina. E bem aqui a gente tem a represa de Xingó. Então vamos para cá. Aqui, desculpe. Aqui era de Paulo Afonso. Aqui é de Xingó. Então vamos conhecer. Aqui é o Museu de Arqueologia de Xingó. Ele está bem de frente para a represa, né? Não dá para ver direito. Mas aqui a gente tem uma área mais baixa do relevo. E aqui em cima a gente tem a região do lago, que é uma parte mais alta. Quando a gente fala que a pesquisa, aqui dá para ver melhor, né? O Rio São Francisco, e aqui ele desce para Foz. Quando a gente fala sobre a pesquisa na região de Xingó ter sido motivada pela construção da hidrelétrica, a gente está falando sobre um trabalho de arqueologia de contrato. Isso quer dizer o quê? Que houve um impacto ambiental, houve um impacto na região e foram feitas medidas mitigatórias e medidas compensatórias. O que a Chesse fez construindo um museu, essas coisas, entra como medida compensatória ou um termo de ajustamento de conduta, dependendo do impacto que seja realizado. E aí as medidas compensatórias são construção de escola, construção de museu, financiamento de pesquisa, reformas de igreja e por aí vai. Quem é que determina o que são essas medidas compensatórias? Hoje é o IPHAN, né? O IPHAN que atua nessa parte de determinar aonde vai destinar o dinheiro dos TACs, onde é que vai destinar o dinheiro das medidas compensatórias. As medidas mitigatórias são necessariamente as pesquisas, né? As pesquisas em si. Então, quando a gente fala do PAX, a gente está falando de uma medida mitigatória, e quando a gente fala do MAX, do museu, a gente está falando de uma medida compensatória em relação a esse dano. E aqui a gente consegue ver, né? O tamanho da lagoa. É mais ou menos daqui, se eu não me engano. É aqui? Não, é aqui, né, de Marques? Que sai o barco, é aqui. É bem aqui. Isso, é aqui mesmo, aí. É bem aqui que o pessoal vem passear, que saem as embarcações e que vão conhecer os cânions de Xingó, que aí eu acho que é mais para cá, para aqui.
em algum desses lugares. Deixa eu voltar para o 2D. E aí o sítio Justino, né? Ele estava justamente nessa área que viria a ser alagada. Eu não sei se estava por aqui ou se estava por aqui, mas essa área que viria a ser alagada. Aqui são os cânions, né, Edmarques? Ou não? Não. Voltando, né? Mas aí vocês botando na internet aparece demais. Tem muitas fotos dos cânions. Acho que aqui, monumento, né? Mas aqui só para a gente poder ver como é essa distribuição. E quando a gente pensa em ocupação arqueológica, quando a gente pensa em como esses grupos se dispersavam pelo espaço, a gente tem que entender que o rio, eles são vias de conexão. Então, se eu penso numa pesquisa arqueológica aqui na região, é muito mais fácil eu pensar que esses grupos que estão à margem do Rio São Francisco, aqui nessa região de Canindé e Piranhas, têm relação com os grupos aqui de Pão de Açúcar, do que necessariamente um que atravessa um grande morro, né, para poder você chegar. Então, às vezes, essas distâncias de rios, elas são maiores, mas esses grupos têm articulação entre si. Então, entender a geomorfologia do lugar é essencial para a gente poder pensar em modelos preditivos de sítios, para a gente entender como é que esses sítios vão funcionar, como eles se articulam. E aqui essa imagem, eu vou projetar só outra imagem da reserva técnica, que é maravilhosa, por conta das cerâmicas, né? Como a Edmarques falou. A cerâmica de Xingó, ela parece realmente que é uma coisa assim de outro mundo. Ela é totalmente diferente do que a gente vê quando a gente fala de tradição aratu ou de tradição tupi-guarani no nosso contexto da Bahia, né? Parece que ela vai entortar a qualquer momento, né? Que é super fina. Isso, a espessura dela ela é bem fininha mesmo. E uma coisa também, essa cerâmica, ela está associada a enterramentos. Então, esses vasilhames, eles foram encontrados juntos com enterramentos. Então, foram enterramentos primários mesmo, não secundários. Tem também enterramentos secundários, né, vasilhames como esses, mas esses especificamente foram enterramentos primários. E também tem isso, né, que Canindé é um dos poucos lugares que tem sepultamento associado a animais, né? Os animais que fazem parte da prática funerária. Cadê? Tem outra imagem que é legal para a gente também conversar, para a gente discutir. Essa daqui é a imagem que define Canindé de São Francisco, né? 2 ar-condicionados. Aqui é a realidade lá. E os 2 ligados. Aqui, essa imagem é bem legal. O bom do Museu de Arqueologia de Xingó é que ele tem toda uma organização para a gente entender a pesquisa arqueológica em si. Ela não é tanto assim dos achados, ela é também no sentido de qual foi o caminho que os arqueólogos fizeram. Então, quando você entra no museu, você já encontra uma réplica de uma estratigrafia, você já encontra o conjunto de materiais que os arqueólogos usam, aí tem as imagens da escavação, no sentido para a gente poder entender qual foi esse caminho para a construção desse trabalho. E aqui é bem interessante também para a gente poder ver essa dispersão dos indivíduos, né, dos esqueletos. É uma urna, aqui a gente tem um indivíduo, né, que ele tem 2 adornos no ombro e ele tem uma urna na cabeça e uma outra urna na cintura pélvica. Como o Edmarques mencionou também, né, tem um indivíduo aqui que tinha uma flauta associada, né, o flautista, ou a flautista. Era homem ou mulher, Edmarques, você lembra? Eu não estou lembrado agora, acho que é mulher. Acho que a Elaine está acompanhando, eu acho que ela pode responder depois aí. Ô, Elaine, se você tiver e quiser falar, fique à vontade. Tá mudo para mim, a Elaine está falando para vocês? Tá não, acho que a Elaine está mudo. Tá dando para ouvir agora? Dá, agora tá ótimo. É mulher, boa noite, desculpa. É mulher. É muito interessante, né, quando a gente pensa nesses
nesses adornos. Deixa eu ver. Aí a Paula está perguntando, né? Existe a ocorrência de amazonita próxima ao sítio, usada nos ornamentos? Tem amazonita, né? Edmar, que tem bastante amazonita nos tembetás. E a fonte da amazonita, né, geologicamente, também está próxima lá da região. Está associada a umas fontes de potássio. E aí, nessas fontes de potássio, tem uns veiozinhos que saem uma amazonita. Eu não sei se é amazonita propriamente dita. Eu não sei dizer se essas fontes de potássio viram amazonita propriamente dito. Mas ela sai uma rocha verde muito parecida com a amazonita, que é o que também vai ocorrer no sítio que eu pesquisei no meu mestrado, né? Que é lá em Lagoa Redonda. Eu mandei o vídeo para vocês, ou seja, quase 300 quilômetros descendo o Rio São Francisco para poder chegar, mas que aparece lá nesse sítio também. E aparece em outro sítio também, eu acho que é em Rosário do Catete. É a região que eu estou pesquisando também no meu mestrado. Tem um sítio, acho que é o Maracujá, o nome do sítio, e ele tem adornos colares em amazonita também. E é próximo à região que você está estudando, né? Ou você estudou no seu mestrado, na verdade. Isso, que não me pertence mais, né? Agora eu só ando no Cerrado. Agora é só no Cerradão mesmo. E aqui essa outra imagem também aqui do lado é muito interessante para poder a gente ver essa questão das gravuras, né? Sítios de gravuras rupestres. Na nossa região, Ed, na região de Barreiras, a gente tem um problema, assim. Os sítios de gravuras, propriamente dito, eles só estão associados aos afloramentos de arenito, porque eles conseguem receber essa alteração, né? Essa força. E os de pintura estão só nos de calcário, porque o calcário é mais duro, né? Então ele não perde essa pintura. Então, quando a gente fala de sítios de gravura, não quer dizer que o que a gente está vendo é o que o cara realmente teve a intenção de pintar. A gente tem que entender que esses sítios todos passam por processos tafonômicos. Então, o que a pessoa pintou naquele momento, né? O artesão, o grupo indígena realizou a intervenção, ele passou por todo um processo de decomposição até chegar onde nós estamos hoje. Então, pode ser que esse sítio aqui, o talhado, né, ele tivesse pinturas associadas e essas pinturas desapareceram, permanecendo apenas as gravuras. A mesma coisa da nossa realidade, né? Pode ser que os sítios de arenito tinham pinturas e foram decompostas, porque o arenito ele é mais suscetível a essa erosão, né? Ele é mais friável do que o calcário, enquanto o calcário está mais associado a essa percolação da água, então ele preservou mais as pinturas. Aí eles são bem interessantes. O bom do Max é isso, né? Tudo que a gente falasse de um geralzão de pré-história, a gente consegue falar em cima do museu. Aqui eu não falei para eles, não dei nenhuma aula de cerâmica, nenhuma. Não expliquei nada de cerâmica para eles. Então aqui não cheguei a explicar nada não. Mas aqui a técnica do roletado é a técnica que a gente encontra bastante em campo, que é para poder justamente fazer esses vasilhames mais estruturados. Quando a gente tem um artefato que ele está erodido, a gente consegue identificar essa como técnica da confecção e não como necessariamente como uma alteração de superfície, como é o caso do corrugado. O corrugado ele é feito com a pressão do dedo em cima da argila mole, que aí vai deixando como se fossem as marquinhas da impressão digital. O ungulado é quando você pode utilizar ou a unha ou algum tipo de varetinha de metal para poder fazer uma incisão, né? A impressão é quando você usa uma espécie de carimbo, né? E aqui o inciso, que você pode utilizar, como aqui mostra, né? Um artefato pontiagudo, ou você pode utilizar uma concha, tem muita concha na região de Canindé, muita bivalve lá também, ou um escovado. Esse aqui, o escovado que a gente vai encontrar na nossa região especificamente, a Loredana Ribeiro, ela associa ele principalmente ao uso de plantas, né, como milho, como espiga de milho. Então, a depender da técnica que você tem de decoração da cerâmica, você pode dizer o que esses grupos estavam consumindo também. Então, a análise da decoração cerâmica, além de ser um traço cultural, comportamental, ela também vai ser um traço sobre o estilo de vida dessas pessoas em relação à subsistência. Se eu não me engano, também tem uma linha de pesquisa que trabalha, quando a gente fala de material cerâmico, de analisar os resíduos que ficam
essa cerâmica. Eu acho que o pessoal da USP está trabalhando com isso, para saber, esse daqui foi uma cerâmica utilitária, ela era usada no dia a dia, no cozimento, no armazenamento, ou ela era uma cerâmica, como a gente gosta de dizer na arqueologia, quando a gente não tem certeza, né, da função, cerimonial, em que o uso não é recorrente, né, que ele tem um significado que a gente não consegue dizer. Como é que a gente vai poder dizer se algo é cerimonial ou não? Quando a gente elimina o uso cotidiano, né? É uma vertente da filosofia que diz, né, que você vai provar uma teoria provando que o contrário é um absurdo. A gente não consegue dizer bem o que é o cerimonial, mas ele consegue dizer que não é o uso cotidiano. É como o Ed Marques falou, essa imagem aqui é maravilhosa também quando a gente pensa nessa questão da exposição itinerante, né? Alcançar essas pessoas que não vão ter condição de visitar o museu propriamente dito, que não vão ter tempo. O Ed Marques falou, né, como o 200 quilômetros para Sergipe é uma coisa para lá de longa, de distante, que para a gente é ali do lado, né? Para quem quiser saber, a distância é Barreiras e Botirama. E Botirama a gente trata como se fosse do lado de Barreiras, lá em Canindé, Paracaju é a mesma distância. E aí, quando a gente pensa na nossa realidade, né, oeste da Bahia, UFOB, a gente pensa a área de alcance da UFOB, que envolve 5 campi. Uma iniciativa dessa daqui ia ser maravilhosa, né? Algo que pudesse circular, que pudesse rodar. A gente tem 81 municípios que são considerados como área de alcance da UFOB, e esse tipo de iniciativa que faz com que a gente realmente chegue perto das pessoas. Só para você ter noção, Ed Marques, quando o pessoal procura o FOB na internet, a palavra mais procurada está associada é quanto custa a mensalidade. Então, é um problema sério que a gente tem. As pessoas acham que para poder estudar na Universidade Federal você tem que pagar a mensalidade. Então, a gente tem que pensar em iniciativas justamente como essa para poder alcançar essas pessoas, entender o que é a universidade pública, o que é o patrimônio público. É um trabalho, assim, belíssimo. Fale, Yuri, pode perguntar. Acho que o Yuri está escrevendo. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa que queira falar com a Edmarques? Sim, a questão da reserva técnica, né? Qual é a diferença da realidade da reserva técnica de Canindé de São Francisco, do Museu de Arqueologia de Xingó e da Federal de Sergipe, né, em relação à nossa realidade na UFOB? Por que a Edmarques tem isso tudo e a gente não tem? Essa é a pergunta. O que acontece? A partir da portaria que a Edmarques colocou aqui, essa daqui é de 2016, né, a 196, cadê? A portaria 196 de 2016, em que o IPHAN estabelece o que é que você precisa para poder ter uma reserva técnica, o IPHAN ele traça um marco aí, ele diz, quem já era reserva técnica tem o direito adquirido, continua sendo reserva técnica, continua sendo museu, mas tem que se adequar. Museu não, sempre foi museu, mas tem que se adequar para ser uma reserva técnica, uma instituição de guarda e pesquisa. Quem não era reserva técnica, que não era instituição de guarda e pesquisa, quem nunca teve portaria, vai ter que ter isso tudo antes de virar uma reserva técnica. Lá na UFOB, a gente tem uma sala, que é o Núcleo de História e Memória do Oeste da Bahia, que é uma sala boa, uma sala grande. A gente já tem todos os equipamentos que pede na portaria 196. A gente já tem o termigrômetro, a gente tem o medidor de UV, medidor de radiação, a gente tem tudo, lumes, a gente tem tudo. A gente controla também toda a umidade e temperatura da sala, mas não é no luxo de Edmarques, né? Que tem esse registro prolongado. O nosso é o registro na hora, então a gente tem que fazer esse controle manualmente, né? Durante as visitas. A gente também tem o bom da nossa região, que é a secura, né? Então o nosso microclima é bastante seco, então alguns materiais se conservam melhor do que outros. Mas qual é o nosso maior problema? Eu não sei como é que está a situação de Edmarques do museu em relação a esse problema, mas hoje o nosso maior problema são os bombeiros, né? Nenhum prédio das universidades ele tem o aval de autorização de funcionamento dos bombeiros, né? A autorização de funcionamento, porque vão passar por reformas de infraestrutura, tipo abrir porta, botar escada de emergência. Como é que está lá no museu, Edmarques? Tá do mesmo jeito que vocês aí, bicho. A gente tá com a mesma problemática, assim. A gente espera a liberação tanto do setor de segurança da própria universidade, né,
como do Corpo de Bombeiros. Então, eu acho que não tem uma reserva, eu acho que não sei nem se talvez o do Emílio Guild tenha esse alvará, mas essas reservas menores eu acho que é muito difícil de ter esse alvará do Corpo de Bombeiros, né? Não é uma coisa que a gente está correndo, já tem mais de um ano que a gente corre atrás e não está conseguindo, mas e é uma cobrança do IFAM, o IFAM está cobrando a gente sobre isso, né? Que é um plano de evacuação de pessoas, tal, né? Da reserva. O que a gente está fazendo é o seguinte, eu fiz, mesmo sem aval, sem um aval do setor de segurança, né? Mas eu vou trocando as portas da entrada da reserva e as portas da RT dos esqueletos, dos casulos, por portas de alumínio com trava antipânico. Então, já é um avanço na questão de segurança, né? Porque lá as portas são de madeiras, então, para você sair, vai dar trabalho, você tem que abrir e tal. É antipânico não, né? Você bater, ela abre e você sai, né? Fica mais seguro. Mas a gente está sofrendo o mesmo problema que vocês, nessa questão do laudo do Corpo de Bombeiros. E aí, lá a gente faz o registro que o Dark também, né, que é lá de Laranjeiras, tem o mesmo problema. E aí a gente faz a reflexão, né? O uso social do prédio histórico. Existe todo um incentivo para a gente fazer o quê? Reformas, restaurações, que esses prédios históricos tenham um uso social, esses casarões, esses sobrados, mas, ao mesmo tempo, eles não se adequam à política de combate a incêndios, de bombeiros, que é o caso também lá do pessoal de Cachoeira, né? O pessoal de Cachoeira, eles têm um laboratório de arqueologia e documentação deles, que é pequenininho, é bem pequenininho mesmo, e comporta a pesquisa do Carlos Costa, da Fabiana Comelada, do Luiz Fernandes, do Carlos Echevarne, que são pessoas, assim, de renome dentro da arqueologia, que eles estão numa salinha pequenininha. Se eles olham para a estrutura do Max, devem morrer de inveja, porque lá 3 pessoas entraram na sala, a sala já está cheia. E eles também têm esse mesmo problema, né? Eles não têm como ter uma reforma para poder autorizar a emissão do alvará de funcionamento dos bombeiros, porque aí vai infringir o próprio IFAM em relação ao tombamento do prédio. Como é que vai abrir mais uma porta se o prédio já é tombado pelo próprio IFAM? Então, hoje a gente tem esses problemas. A portaria 196, ela foi publicada em maio de 2016, mais ou menos em setembro ou outubro, se eu não me engano, o IFAM abriu uma consulta pública para o pessoal poder mandar sugestões de adequação. Só que aí, se eu não me engano, essa consulta pública estava em curso, né, porque o Flávio Calipo era o diretor do CNA, presidente do CNA, não sei qual é o termo, e aí foi justamente na época que ele caiu, então essa publicação das alterações da 196 a gente não conseguiu. A gente realmente não conseguiu ter essas alterações. Mas seria o ideal para a nossa realidade também. A gente quer fazer, Edmax, igualzinho o Xingó, lá para Barreiras. A gente quer fazer uma área com alojamento, uma área com uma cozinha, com um vestiário, com chuveiro, com a reserva técnica e com um laboratório, para que, quando fosse receber pesquisadores, a gente ter a infraestrutura lá dentro do próprio campus. É o nosso objetivo também. Então, e voltando um pouco a 196, o próprio IFAM, ele não cumpre a portaria dele. Então, ele não tem, mas ele cobra da gente, mas ele mesmo não cumpre. A semana passada eu tive uma vistoria do IFAM, né, no Max, e eles ficaram surpresos, né, e bastante satisfeitos com as condições em que o Max está hoje, né, e o superintendente, ele foi visitar também, e ele ficou maravilhado com o laboratório, né, ele disse, nossa, a gente tem que ter um laboratório desse lá no IFAM, não sei o quê. E é isso. E voltando à questão dos dormitórios, a gente conseguiu recentemente trocar todos os colchões, capas de colchões, então a gente também está trabalhando nesse sentido, de melhorar a infraestrutura dos dormitórios, né, para receber bem as pessoas. Então, é isso, a gente vai trabalhando aos poucos, mas vai conseguindo, né, fazer com que fique uma estrutura legal para receber, porque as pessoas que passaram pela coordenação de pesquisa do Max, isso é uma crítica que eu faço, elas confundiram muito, porque no sentido de que coordenador de pesquisa tem que fazer pesquisa, mas o museu,
o cargo, você, coordenador, enquanto coordenador de pesquisa, você tem que proporcionar um espaço adequado para que a pesquisa aconteça. Então, você tem que trabalhar no sentido de melhorar tanto os laboratórios como as reservas. É isso mesmo, tem que garantir essas condições, né, de manter essa dignidade do acervo e do todo o trabalho ético que está envolvido. O pessoal da USP, né, o pessoal da Eduardo Góes Neves, eles trabalham num ritmo para a gente poder refletir o que é essa composição de acervos arqueológicos. Um dia de escavação deles é equivalente, acho que a 2 meses de análise em laboratório. E eles têm projetos de pesquisa que estão muito mais voltados a essa retórica da escavação em si, do que necessariamente a análise e a construção de conhecimento voltado para o acervo. Qual o resultado das pesquisas deles? Eles têm uma quantidade absurda de acervo, toneladas e toneladas de acervo para encher, acho que 2 casas de artefatos cerâmicos, material ósseo, material lítico, e não necessariamente pesquisas que deem conta dessa demanda. Então, quando a gente pensa em pesquisa arqueológica, a gente tem que fazer isso como o Ed Marx colocou e como ele traz para o Museu de Arqueologia de Timbó, né? Que é essa questão da pesquisa, propriamente dita, em campo, da articulação em relação ao laboratório e da extroversão do conhecimento, como fazer com que a comunidade se relacione com esse conhecimento. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Ed Marx? Alguma questão? Mais nenhuma pergunta? Maílde, cadê você, Maílde? Foi poucas perguntas, o Gabriel não perguntou nada dessa vez. Estou vendo aqui os nomes. Adley, Adenailton já perguntou. Maílde já perguntou também. Pronto, tá perdoado, Gabriel. Depois você manda a pergunta para Ed Marx que ele manda a resposta. Pronto, gente. Então, né, a aula de hoje, eu vou interromper a gravação. Esse é o nosso último encontro, finalizamos esse componente curricular. As atividades estão lá no Google Sala de Aula para vocês responderem. Qualquer coisa a gente está à disposição. A aula passada, que era sobre sítios arqueológicos brasileiros, eu vou deixar no YouTube gravada direitinho, mas ela não vai ter impacto no sentido da avaliação de vocês, porque eu já mandei aqueles outros vídeos, que já compensa, que também não compromete a 50% de carga horária síncrona, né? Do componente, 50% síncronos do componente. E qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Eu agradeço demais o Ed Marx por ter vindo para cá, por ter conversado com a gente. Agradeço a Elaine também pela contribuição no susto, né? E dizer que a gente está à disposição, no que puder, ajudar, e que assim que passar a pandemia, que todo mundo estiver vacinado e imunizado, que não é só vacinar, tem que dar o período de imunização para ver se deu certo também, a gente vai pedir esse buzu para ir de novo para Canindé de São Francisco, de fazer esse trabalho de novo. E agora no laboratório novo, né? A gente estava no laboratório antigo, a gente quer ajudar na parte do acervo no laboratório novo. Quem quiser ir, é só se matricular como aluno especial na UFOB. Quem não for aluno da UFOB pode se matricular como aluno especial, não tem problema nenhum, não. Só tem que ter título de graduação para ser aluno especial. Tá bom, gente? Então, boa noite para vocês. Ah, sim, outra coisa que eu esqueci de falar. Taina tá online? Taina e Adenailton? Acho que a Taina caiu. Adenailton tá online? Adenailton, mesmo esquema do outro componente curricular. Vocês se reúnem, fazem uma ata de avaliação da disciplina, né? E aí vocês me mandam essa avaliação do componente. O que é que vocês acharam, o que deu errado, o que deu certo, as atividades que deram certo, que não deram. Aí no mesmo esquema, anônimo, mas com o nome de quem participou para eu poder dar um pontinho extra. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada e eu vou interromper a gravação agora.